Estamos começando com tudo. Esse tema é fundamental para o SUS e eu vou te guiar por ele com bastante clareza. A Política Nacional de Humanização do SUS, ou Humaniza-SUS, busca garantir que a atenção à saúde seja mais acolhedora e centrada nas pessoas. Ela valoriza a dignidade de usuários e trabalhadores. Isso se traduz em práticas como acolhimento, escuta qualificada, trabalho em equipe, corresponsabilidade e participação do usuário. Assim, o SUS se torna mais humanizado e resolutivo. A Política Nacional de Humanização não é um programa restrito a uma área. Ela foi criada em 2003 e é transversal, ou seja, atravessa todas as práticas e programas do SUS. Não confunda com algo vertical ou isolado. As bancas de concurso adoram confundir isso, mas lembre-se, a PNH perpassa e qualifica todas as ações do sistema. Pense, por exemplo, no acolhimento em uma unidade básica de saúde. A PNH incentiva que o usuário seja escutado desde o primeiro contato, sem burocratizar ou repassar de cara. Outro exemplo é a corresponsabilidade. As decisões sobre o cuidado são compartilhadas entre equipe e paciente. Assim, a humanização se torna prática cotidiana. O centro da PNH é justamente essa tríplice inclusão. Gestores, trabalhadores e usuários precisam estar envolvidos. A humanização não acontece se for só de cima para baixo. Precisa de cooperação real. Então, gestores criam ambientes de apoio, trabalhadores participam ativamente e usuários têm voz no cuidado. É uma rede de colaboração. Em provas, a tríplice inclusão pode aparecer em afirmações sobre participação democrática na produção de saúde. As bancas podem questionar quem deve ser incluído nos processos de humanização ou afirmar erroneamente que apenas gestores definem as diretrizes. O certo é, as decisões envolvem gestores, trabalhadores e usuários. Sempre que falar em construção horizontal, é a PNH em ação. Esses três princípios fundamentais sustentam a PNH. A transversalidade conecta diferentes áreas e saberes. A indissociabilidade garante que atenção e gestão caminhem juntas. E o protagonismo, com corresponsabilidade, envolve todos como agentes ativos. Em prova, podem tentar confundir esses princípios com ações específicas. Mas lembre-se, esses são os pilares estruturantes da humanização. Uma questão típica poderia apresentar uma situação hipotética em que a gestão de uma unidade de saúde define um protocolo sem ouvir a equipe ou os usuários. A pergunta poderia ser: qual princípio da PNH está sendo violado? A resposta certa envolveria o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, já que todos os sujeitos, gestores, trabalhadores e usuários, devem participar ativamente da produção do cuidado. A transversalidade significa que a humanização não fica restrita a uma área. Ela atravessa os diferentes setores, integrando saberes e práticas. Já a indissociabilidade entre atenção e gestão quer dizer que o cuidado clínico e as decisões administrativas andam juntos. Não se pode separar quem cuida de quem organiza. E o protagonismo com corresponsabilidade dá voz ativa a todos. Usuários e trabalhadores não são meros receptores, mas agentes de decisão. É tudo uma construção conjunta. Essa imagem ilustra perfeitamente a indissociabilidade. Atenção, o cuidado ao paciente, e gestão, a administração são engrenagens interligadas. Quem cuida deve participar da gestão e quem administra precisa entender a realidade do cuidado. Assim, as decisões de gestão não são distantes do leito do paciente, e a forma como o serviço é organizado impacta diretamente a qualidade do atendimento. É uma via de mão dupla. Uma questão poderia descrever que, em uma unidade de saúde, gestores criam protocolos de atendimento sem consultar as equipes de linha de frente. A pergunta poderia ser: qual princípio da Política Nacional de Humanização foi desconsiderado? A resposta correta seria a indissociabilidade entre atenção e gestão, já que as decisões administrativas precisam caminhar junto com a realidade do cuidado. A indissociabilidade significa que a qualidade do cuidado, a atenção, depende de uma gestão próxima da realidade do serviço. Quem organiza a unidade deve considerar o cotidiano da atenção ao paciente, e quem está no cuidado também participa das decisões. É uma engrenagem integrada, sem hierarquias isoladas. Essas são as 6 diretrizes da PNH, que orientam a prática diária. Acolhimento, receber o usuário com escuta qualificada; ambiência, organizar espaços acolhedores; valorização do trabalhador; clínica ampliada, olhar integral para o cuidado; gestão participativa, cogestão; e defesa dos direitos dos usuários. Em prova, é comum misturarem esses elementos com os princípios, mas aqui você já tem clareza de que as diretrizes orientam a ação concreta.
A defesa dos direitos dos usuários assegura que todos os cidadãos sejam tratados com equidade no SUS. Isso envolve garantir acesso, respeito e que o usuário possa participar do próprio cuidado. Na prática, inclui ouvir suas queixas, garantir informações claras e respeitar sua autonomia. É uma diretriz que fortalece o SUS como direito universal, garantindo que ninguém fique para trás. A ambiência diz respeito ao espaço físico e relacional. É criar ambientes acolhedores e adequados que facilitem a interação e o cuidado. Isso não é só sobre conforto físico, mas sobre criar um ambiente que promova relações humanas respeitosas, garantindo que o espaço de saúde seja propício ao bem-estar. A gestão participativa e cogestão significa que as decisões sobre o serviço de saúde são tomadas de forma coletiva. Usuários, trabalhadores e gestores compartilham responsabilidades e decisões. Na prática, isso fortalece a corresponsabilidade e faz com que o planejamento institucional considere as realidades do cuidado, promovendo decisões mais justas e eficazes. Aqui o acolhimento se destaca como uma postura contínua, não apenas uma triagem inicial. Ou seja, o atendimento não é por ordem de chegada, mas priorizado pela gravidade. A escuta qualificada e a postura ética devem estar presentes em todo o percurso do usuário. Assim, acolher significa garantir equidade, escutar ativamente e não tratar ninguém como mero número. Uma questão poderia descrever uma unidade que atende estritamente por ordem de chegada, sem avaliar gravidade. A pergunta: qual diretriz da PNH está sendo violada? A resposta seria o acolhimento, pois ele requer priorização por risco e escuta qualificada, não uma fila rígida. Assim, a banca testaria o entendimento de acolhimento como postura contínua. A diretriz de clínica ampliada expande o olhar. O foco deixa de ser só na doença e passa a considerar o sujeito integralmente. Além do biológico, entram a subjetividade, o contexto familiar e social. O método é a atuação em equipes multiprofissionais, compartilhando decisões com o paciente. Assim, a clínica não se limita ao biológico, mas abraça o cuidado integral. Uma questão poderia descrever um serviço que considera apenas exames e sintomas biológicos, ignorando aspectos sociais do paciente. A pergunta: qual diretriz da PNH está ausente nesse caso? A resposta seria a clínica ampliada, já que a diretriz exige considerar o sujeito com a doença, incluindo seu contexto social e subjetivo. A clínica ampliada desloca o olhar da simples doença para o sujeito que vive com essa doença. Isso implica considerar o contexto social, familiar, subjetivo e cultural. A saúde é compreendida de forma ampliada e as equipes multiprofissionais constroem o cuidado junto com o paciente. A diretriz de ambiência vai além de infraestrutura básica. Ela envolve o espaço físico, conforto, privacidade, o espaço social, encontros, relações e o espaço profissional, facilitar o trabalho em saúde. É um ambiente que promove encontros e a produção de saúde, não apenas conforto superficial. Então, em prova, não se trata de ar-condicionado e pintura, mas de um espaço que favorece o cuidado integral. Uma questão pode descrever um posto de saúde com espaço físico impecável, mas onde as equipes não interagem e o usuário não se sente acolhido. A pergunta: qual aspecto da ambiência está negligenciado? A resposta é o espaço social, já que a ambiência envolve não só estrutura, mas relações e produção de saúde. Aqui temos a cogestão, onde a hierarquia rígida dá lugar à inclusão de todos nos processos de decisão, e a valorização do trabalhador, que significa dar voz à experiência de quem atua no cuidado. Isso passa por espaços de escuta, segurança e reconhecimento para os profissionais. O resultado é um processo de trabalho mais compartilhado e sustentável. Esses são dispositivos práticos que concretizam a PNH. GTH, os grupos que promovem a humanização na unidade; PTS, projetos terapêuticos singulares para casos complexos; colegiados, rodas de decisão compartilhada; e ouvidoria, canal de escuta e mediação. Todos são ferramentas que tiram as diretrizes do papel, garantindo que a humanização aconteça na prática diária do SUS. Aqui está a hierarquia que você deve dominar para a prova. Os princípios são a base filosófica, como transversalidade e protagonismo. As diretrizes orientam a prática, como o acolhimento ou ambiência. Já os dispositivos são ferramentas concretas, como o GTH ou a ouvidoria. Se a banca confundir, por exemplo, dizendo que acolhimento é princípio, está errado. Esse entendimento garante que você acerte pegadinhas.
Essa síntese mostra o ecossistema integrado da PNH. No centro, a tríplice inclusão de gestores, trabalhadores e usuários. Ao redor, os 3 princípios orientam as 6 diretrizes. E na prática, os dispositivos, como PTS ou GTH, viabilizam essas diretrizes. Ou seja, o HumanizaSUS é um organismo único. Princípios dão a base, diretrizes guiam e dispositivos fazem acontecer. Esse mapa sintetiza bem o que a Blanca pode testar. Atendimento por gravidade remete ao acolhimento com classificação de risco. Quando gestão e cuidado andam juntos, falamos de indissociabilidade. Se o foco é no sujeito, é a clínica ampliada. Participação em decisões é cogestão. E espaço físico junto de relações é ambiência. Esse tipo de associação vai te ajudar a identificar o conceito certo na prova, rapidinho. Se você chegou até aqui, você já domina o essencial. Sabe distinguir princípios, diretrizes e dispositivos. Entendeu que a PNH é transversal, não um programa fixo, e compreende que acolhimento e ambiência vão além do físico. Lembre-se, a PNH não cria novos serviços, ela transforma e qualifica os que já existem. É isso que vai te guiar na prova.